Fala galera, tudo bom? Olha só, mais um exercício difícil da FUVEST, questão 28 da prova V. Todas as alternativas diziam respeito ao domínio da função f, domínio da função g, a imagem de f e a imagem de g, quanto elas serem iguais ou diferirem por um ponto ou por mais de um ponto. Bom, vamos calcular o domínio da f primeiro. Domínio da f, olha só. Qual que é o domínio dessa função que está dentro dessa raiz quadrada, né? Então eu preciso que o x seja diferente de 2 porque está no denominador. E além disso eu preciso que x ao cubo mais 2x² menos 4x menos 8 dividido por x menos 2 seja sempre maior ou igual a zero, tá certo? Bom, então vamos lá. X diferente de 2. E agora, esse polinômio aqui, você tinha que desconfiar de fatorar, né? Perceba que os coeficientes são múltiplos. Então a gente podia escrever assim, x ao quadrado, que multiplica x mais 2, menos 4, que multiplica x mais 2, dividido por x menos 2, ok? Agora eu vou dar um passinho um pouquinho mais rápido, olha só. X diferente de 2. Perceba que o x mais 2 é fator comum. Então eu vou pôr o x mais 2 em evidência, tá entendendo? Quem que sobrou? X ao quadrado menos 4, não é isso? Só que x² menos 4 é o produto da soma pela diferença. Vai ficar x mais 2 vezes x menos 2. Ou seja, o x mais 2 vai ficar ao quadrado. O x menos 2 vai ficar sozinho e vai cancelar com o x menos 2. Eu esqueci aqui, ó, maior ou igual a zero, maior ou igual a zero. Ok? Então os x menos 2 se cancelam. E aí, olha só como é que fica o meu domínio da f. X diferente de 2, para não zerar o denominador, e x mais 2 ao quadrado maior ou igual a zero. Só que, pessoal, x mais 2 ao quadrado é um quadrado, ele vai ser sempre maior ou igual a zero, não interessa o valor de x que você colocar. Então a gente está resolvendo um sistema onde a solução desse é o conjunto dos números reais e esse é x diferente de 2, certo? Qual que é a interseção dessas duas condições, reais e diferente de 2? Basta dizer que o x é diferente de 2, certo? Portanto, o domínio da função f é x pertence aos reais, tal que x é diferente de 2. Então esse é o domínio. Perceba que ela só não está definida nesse ponto então. Agora a gente precisa pensar na imagem da função f, certo? Para pensar na imagem da função f, vamos voltar lá na função f. Eu queria que vocês imaginassem todos esses passos que eu dei dentro da função f, dentro da raiz. Então perceba como que ia ficar. O câmera está preocupado com alguma coisa? Tá tudo bem? Raiz quadrada de x, é que ele é matemático também, de x mais 2 ao quadrado, certo? Vocês entenderam o que eu fiz? Todos esses passos eu fiz dentro da função, então ela ficou assim. Agora, todo mundo sabe que raiz quadrada de uma função ao quadrado é o módulo da função, então eu fico com a módulo de x mais 2, tá? Por enquanto eu vou deixar isso aqui, porque depois para analisar a imagem eu vou precisar dessa ideia. Primeiro eu vou fazer o domínio da g, tá? Vou puxar um pouquinho mais para cá. Então, domínio da g. Perceba que é diferente fazer o domínio da g. Por quê? Elas estão em raízes separadas e o domínio tem que ser sempre feito na função que veio impressa na sua prova. Então, a gente precisa que esse cara seja maior ou igual a zero. Perceba que a gente já fatorou ele aqui, tá? Então, eu já vou partir desse passo para o numerador aqui. Então, vai ficar x mais 2 ao quadrado vezes x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero, tá? E agora só toma cuidado porque x menos 2 está no denominador, então ele tem que ser maior ou igual a zero e maior que zero, ou seja, ele só é maior que zero, tá? Então, olha só como ficou. Nesse produto eu posso ignorar essa parte, tá? Porque essa parte é sempre positiva. Então, para esse produto dar positivo, basta que esse número seja positivo ou nulo. Então, basta eu escrever x menos 2 maior ou igual a zero. E embaixo,
x menos 2 maior que 0. De novo, a gente pega a solução como sendo o conjunto mais restrito, né? Então, a gente conclui que o domínio da função f é, da g, domínio da função g é x maior que 2. Perceba que os domínios são diferentes, né? Olha só, o domínio dessa era x diferente de 2, esse é x maior que 2. Essa função admite infinitos valores em x que essa função não admite, né? Todos os números menores ou iguais a 2, essa não admite. Essa admite todos menores do que 2, por exemplo. Então elas diferem em mais de um ponto. Isso já filtrava bem as alternativas, tá? Agora a gente precisa analisar a imagem da função g. Então, de novo, eu vou dar uma mexidinha nela. Vê se você concorda ou se você acha que eu estou forçando a barra. Bom, por que a gente faz todo esse domínio, né? Para que essa função esteja bem definida, certo? Então, lá dentro, essa função vai estar sempre resultando valores positivos. Essa também vai estar sempre resultando valores positivos. Então, eu posso, num próximo passo, juntar essas duas na mesma raiz e aí elas ficam equivalentes. Tá? Perceba que eu já fiz um passo. Bom, onde eu quero chegar? Que a g de x, através de manipulações, também vai ficar do tipo módulo de x mais 2, certo? Como? Eu vou explicar de novo. Junta as duas em uma raiz só, no próximo passo, faz a mesma fatoração e chega que ela também é módulo de x mais 2. Bom, dessa forma, se elas têm a mesma sentença, elas têm a imagem igual, certo? Não, errado. Por quê? Porque os domínios são diferentes, então a gente vai ter que analisar o gráfico para ver o que acontece com as imagens. Todo mundo sabe, todo mundo que está assistindo esse vídeo no Brasil todo, sabe o gráfico da função módulo de x. A módulo de x mais 2 é só transladar a módulo de x 2 unidades para a esquerda. Então ela ficaria assim, certo? Essa seria a módulo de x mais 2. Acontece que essa função não está definida no x2, certo? Deixa eu só mudar um pouquinho. Certo? Então aqui no 2, você vai ter que pôr uma bolinha aberta, tá certo? Então você vai ter que pôr uma bolinha aberta. Perceba que isso não muda a imagem. A imagem continua sendo o conjunto dos números reais positivos, porque esse domínio leva numa imagem que existe um outro domínio que também leva nessa imagem. Deve ser o menos 6, não sei, pensei. Deve ser isso, mas tem, tá certo? Então, olha só, a imagem dessa função é esse conjunto. Então, o que ele chamou de imagem de f é o conjunto dos números reais não negativos, tá certo? Perceba que o zero entra na imagem dessa função. Vamos para g. A g teria o mesmo gráfico. Teria o mesmo gráfico. Então, ficaria assim. Certo? Acontece que o domínio dela é x maior que 2. Tá? O domínio dela é x maior que 2. Então, toda essa parte do gráfico a gente ignora. O gráfico dessa função começa a valer aqui para frente, tá vendo? Só essa partezinha da reta. Então, isso tudo aqui, ó, não faz mais parte do gráfico. Ou seja, é claro que a imagem é diferente, porque a imagem parte da imagem associada ao 2, com bola aberta, e sobe. A imagem associada ao 2 é 4. Então, a imagem da função g é o conjunto dos números reais, blá, 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 tal que x é maior do que 4. Perceba que elas também diferem em mais de um ponto. Tá tudo certo? Oi? Y pertence aos reais. Gente, isso mesmo. Ó, isso que é importante, ter um câmera matemático. Y maior que 4, tá certo? Boa. Agora, olha só. As duas imagens diferem em mais de um ponto. E os dois domínios, acho que nós já concluímos, também diferem em mais de um ponto. Isso aparecia na alternativa E de exercício.